temos que ficar de olho no Brasil para algo que já começou a acontecer nos Estados Unidos e ficará mais claro no decorrer deste ano por conta da eleição presidencial norte-americana. Hoje já se detecta, existem vários artigos, em inglês, é claro, sobre o que os conservadores estão preparando para a eleição deste ano, todo mundo em torno de Trump. Eles estão preparando algo que vai além das fake news. Sim, baseado em fake news, mas vai além. É uma imensa campanha de desinformação. Colocar dúvidas sobre tudo que diz respeito ao debate político. De tal maneira que até mesmo pessoas que acompanham o debate muito calcado em dados, muito calcado em informações, em algum momento essa pessoa pode se pegar se questionando se aquilo realmente é daquele jeito ou não é daquele jeito. Tá? Então eu queria, por exemplo, pensando nisto, já imaginar tudo que a gente vê deste governo. A campanha de desinformação, a coisa lá da CPI, da fake news, o depoimento lá daquele rapaz, Hans River, né? Que, quer dizer, o pessoal da CPI da fake news, aqueles que vão depor e os deputados que fazem parte da CPI são especialistas em fake news, então a CPI da fake news ajuda mais a informar do que a desinformar. Vários portais e sites de notícia, e aí eu não estou pensando só os conservadores, não estou pensando só a extrema-direita e a direita, estou pensando de um modo geral. Vamos ver aí o que aconteceu no assassinato do Adriano da Nóbrega. Há uma desinformação imensa, as pessoas não sabem, por exemplo, ou eu vejo sendo debatido aí teses inteiramente antagônicas, né? Gente dizendo que foi queima de arquivo, e gente da mesma tendência política dizendo que não há o corpo. Quer dizer, ele teria escapado, aquilo tudo teria sido uma simulação. Vale até nós nos debruçarmos sobre este caso. Qualquer coisa que a gente imagine sobre esse caso, a gente tem que ter em mente as perguntas, né? Por que o fato... Vamos supor, qual seria a prova do assassinato dele, de que há um corpo? A foto do corpo? Não, não é a prova. O filme do corpo? Não, não é a prova, porque tem deepfake, né? O deepfake, né? Que você hoje consegue muito facilmente criar fotos e filmes absolutamente falsos que sejam muito difíceis de detectar. Então a única maneira de você ter certeza é ir no Instituto Médico Legal da Bahia, enfim, e presenciar, ver, né, o corpo de corpo presente e tirar a impressão digital. Mas ainda assim a impressão digital pode não ser verdadeira. Alguém pode ter ido lá e ter colocado alguma impressão digital falsa nas mãos, algo imperceptível, uma pele sobre pele imperceptível. Então, qual é o limite, né? A gente tem que sempre pensar o critério que é utilizado, que sempre foi utilizado pelos cientistas para a decisão da melhor explicação, que é a navalha de Ockham. A navalha de Ockham é quando tem duas explicações, uma que é muito complexa e outra que é mais simples, você fica com a mais simples. Então é muito complexo você imaginar que tenha havido uma combinação geral. Você diz, olha, o governador Rui Costa combinou com o governador Witzel e as duas polícias, a Polícia Civil do Rio e a Polícia Militar, o BOP lá da Bahia, combinaram de fazer uma queima de arquivo. Mas por que esses governadores combinariam isso se o Witzel hoje é contra o Bolsonaro e o Rui Costa é do PT? O Witzel tem na guarda dele 2 presos lá do assassinato da Marielle, suspeitos do assassinato. Se o Witzel quisesse proteger o Bolsonaro, já teria queimado aqueles 2 arquivos. O próprio Fabrício Queiroz, o Witzel teria ajudado o Bolsonaro ali. Então, esse acordo teria que ser acordado entre 2 governadores, as ordens teriam que ser passadas para seus secretários de segurança, que iriam passar para os chefes de polícia, e os 80, sei lá, 70, 50, não sei quantos policiais que cercaram a casa onde estava o Adriano fariam uma grande reunião
e nessa reunião um diria para o outro, vamos lá queimar o arquivo. E essa reunião não seria gravada e não vazaria e ninguém diria que isso foi combinado na reunião. Cá entre nós, quer dizer, isso tudo é desinformação, desinformação. Você fica pensando, isso é razoável? Ele estava escondido na costa do Sauípe, um bandido perigosíssimo, alguém muito bem treinado no BOPE do Rio de Janeiro, alguém que já tinha assassinado muitas pessoas, assassinado pessoas absolutamente indefesas, inclusive, que não tinham nada a ver com nada, assassinado outros bandidos. Então, alguém muito perigoso que já havia sido cercado na Bahia, tinha escapado. Você nunca sabe, né, o que os policiais acreditavam. Não, ele está fortemente armado, não está, ele tem capangas do lado dele, não tem. Pelo sim, pelo não, os policiais dizem, olha, vamos colocar uma grande força e não vamos dar chance para ele, porque ele é perigoso, ele pode estar armado até os dentes e ele pode ter uma proteção grande, 3 ou 4 caras do mesmo nível dele. Bom, isso é muito mais simples. A polícia, nós sabemos, mata gente por nada. Tem uma reação em falso, a polícia vai lá e mata. Imagina um bandido perigosíssimo. Então a gente tem que sempre imaginar se nós estamos entrando ou não no jogo da desinformação. E a melhor maneira de entrar, de imaginar isso é quebrar as explicações, né? E colocar perguntas sobre perguntas. É sempre fazendo isso. Tem lá a passagem famosa lá do Carl Sagan, né? Nesse livro aqui, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então tem um capítulo que ele tem a passagem famosa, que é um pouco isso que eu falei do Adriano, né? Alguém diz, né? Eu vou ler aqui rapidamente, de uma maneira dinâmica. Uma pessoa diz para outra, olha, na minha garagem tem um dragão que cospe fogos, né? Cospe fogo, né? Então, aí você diz assim, mostre-me, né? Aí eu levo até a minha garagem, você olha para dentro da garagem, vê uma escada, latas de tinta, um velho triciclo, mas não vê o dragão. Aí você pergunta, onde está o dragão? Aí eu respondo, está ali. Né? Mas esqueci de dizer, o dragão é invisível. Aí você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu, mas esse dragão flutua no ar, é invisível e flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia, o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia. Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Então é uma explicação muito complexa, né? Então você tem que... o antídoto é esse. E aí nós temos que imaginar de que lado nós estamos. Estamos do lado da informação verdadeira ou estamos do lado da desinformação? É isso que a gente tem que pensar. Né? Então sempre o meu objetivo aqui nesse canal é trazer coisas muito pé no chão, muito verdadeiras, utilizar a navalha de Ockham, mostrar que os dados reais, às vezes até questionando muitas coisas que você acredita, enfim, não tem problema, não vamos brigar por causa disso. O objetivo é dar uma sacudida, eu tento sempre pensar um pouco fora da caixinha, mas sempre baseado em informações reais. Tá? Então é isso que a gente tem que ver. A campanha de desinformação que irá acontecer durante o processo eleitoral norte-americano para presidente está acontecendo hoje no Brasil. Falas malucas de todo mundo do governo, esse Alan dos Santos, Paulo Guedes, o cara agora que vai assumir a Fundação Palmares. Então é uma desinformação generalizada. O sujeito lá da Fundação Palmares diz que a escravidão não foi ruim para os negros, diz que não há racismo. Independentemente das crenças dele, se ele é ignorante ou se é má fé, eu não quero entrar nessa discussão. Isso basicamente, essas falas dele, ele está numa posição que ele é ouvido, tem mídia, então isso vai chegar a alguém, isso leva a desinformação. Não se trata nem de fake news, é desinformação. Então algumas pessoas de boa fé que já têm uma informação, já têm uma mente ali formada com relação a determinados fatos, qual o papel da escravidão no Brasil, qual é o nível de racismo no Brasil, essa pessoa em algum momento de tanto ouvir informações contraditórias pode ficar confusa e pode ficar desinformada.
O primeiro passo é não deixar que isso aconteça com nós mesmos. E não deixar que isso aconteça com nós mesmos em coisas que são importantes para nós, como, por exemplo, o assassinato desse Adriano da Nóbrega, lá o miliciano ligado à família Bolsonaro. Então, eu acho que essa é uma reflexão relevante que eu trago aqui. Eu acho que é uma reflexão importante. A tendência até é que, dado isso, esse vídeo não tenha muitas pessoas que irão assisti-lo. Mas isso não é problema. Eu prefiro atingir menos gente com informações mais densas do que mais gente igual a todo mundo. Quer dizer, eu não vou ficar aqui dizendo que foi queima de arquivo, que o corpo dele não existe. Quer dizer, eu vou aqui, de um ponto de vista, trabalhando com várias hipóteses. Pode ter sido queima de arquivo? Pode. Pode não ter sido? Pode não ter sido. Então é preciso investigar. E investigar considerando todas as hipóteses possíveis, sem dar peso maior a esta ou aquela hipótese. Vamos lembrar, tá? Essa forma de raciocínio é uma forma ruim para a busca da verdade. Quando você se apega demais, quando você tem convicções, em vez de trabalhar com hipóteses a serem investigadas e provadas. É isso aí, inscreva-se no canal, dê o like, comente o vídeo. Um forte abraço.